Muito antes de Sócrates ou Platão, havia um homem que uniu sabedoria, ciência e espiritualidade. Seu nome era Imhotep, o mestre silencioso do Egito Antigo. Imhotep nasceu por volta de 2700 anos antes de Cristo, no Egito Antigo. Pouco se sabe sobre sua origem. Alguns dizem que era um simples escriba, outros, filho de um arquiteto, mas o destino o transformaria no maior sábio da terra. Médico, engenheiro, poeta e sacerdote, Imhotep acreditava que o conhecimento era sagrado, uma forma de tocar o divino. Naquela época, ensinar era um privilégio reservado aos templos. E apenas os iniciados tinham acesso ao segredo dos números, das estrelas e dos corpos. Foi Imhotep quem concebeu a primeira pirâmide de degraus, a pirâmide de Djoser, em Saqqara. Antes dela, os túmulos eram simples mastabas, blocos baixos de barro, mas Imhotep sonhou alto, e transformou a morte em um monumento de pedra que desafiava o céu. Cada degrau da pirâmide representava uma passagem, o corpo, a mente, o espírito. Subir era aprender, construir era filosofar. Imhotep também foi o primeiro médico de que se tem registro. Ele tratava feridas, estudava órgãos, observava sintomas. E foi o primeiro a afirmar que as doenças podiam ter causas naturais, não apenas castigos dos deuses. Suas ideias foram a semente do papiro de Edwin Smith, o texto médico mais antigo do mundo. Ali estão descritos mais de 200 doenças e 40 ferimentos, com diagnósticos e tratamentos detalhados. Séculos depois, Hipócrates seria chamado de pai da medicina. Mas o verdadeiro pioneiro já havia vivido no Egito, sob o sol de Saqqara. Ele via o ensino como uma ponte entre os deuses e os homens. Não bastava decorar, era preciso compreender a ordem do universo. Em cada cura, em cada pedra erguida, havia um ensinamento, o conhecimento era sagrado, e aprender era um ato de harmonia. Após sua morte, Imhotep foi lembrado por gerações. Médicos e escribas deixavam oferendas em seu nome antes de trabalhar. 1000 anos depois, ele foi divinizado, o único homem comum a se tornar um deus no Egito. Tornou-se o deus da cura e da sabedoria. Os gregos o chamariam de Asclépio, o deus da medicina. E sua imagem passou a simbolizar a união entre o saber e a fé. Imhotep não apenas construiu uma pirâmide, construiu a primeira escada do pensamento humano. Ele nos lembra que ensinar é construir algo duradouro, não apenas templos, mas consciências. Porque o verdadeiro mestre não busca discípulos, ele desperta herdeiros da sabedoria. Naquela época, ensinar era um ato sagrado. O conhecimento pertencia aos templos, guardado por sacerdotes. Cada cálculo, cada cura, cada palavra escrita era uma ponte entre o homem e os deuses. Embora não tenhamos registros de aulas ou escolas dirigidas por Imhotep nos moldes modernos, seu papel como vizir sábio significa que ele foi mentor, arquiteto de sistemas de saber, e inspirador de gerações de escribas, médicos e arquitetos. A estátua de Imhotep o retrata segurando um rolo de papiro, símbolo de sabedoria, escrita e ensino. Sua influência foi tal que, séculos depois, médicos e arquitetos o invocavam como patrono. Por exemplo, escritores dirão: erguei meu instrumento e derramei água em honra de Imhotep antes de começar a escrever. Ele simboliza a unificação de saberes: arquiteto, médico, sacerdote, matemático. Essa interdisciplinaridade, pensar o corpo, o edifício, a pedra, o tempo, é um modelo de ensino por integração muito antes de especialismos modernos. Milênios depois, o nome de Imhotep voltaria à vida, não nos templos, mas nas telas do cinema. Em 1932, Hollywood criou a Múmia. E em 1999, o personagem renasceu com rosto humano e coração trágico. Lá, Imhotep deixou de ser o sábio e tornou-se o amante amaldiçoado, punido por desafiar os deuses em nome do amor. Mas há algo profundamente filosófico nessa versão. Mesmo transformado em vilão, o Imhotep do cinema ainda busca o impossível, o saber eterno, o amor que vence a morte, o poder de criar vida. É o mesmo sonho que o verdadeiro Imhotep teve há 5000 anos, desafiar o tempo, e nunca ser esquecido.